Abram suas Bíblias aí, por favor, em Lucas, capítulo 17 e 19 e a partir do versículo 1. É um texto bem conhecido dos irmãos, é um texto que nos traz o confronto para que nós possamos aprender a buscar a presença do Senhor. Lucas 19, a partir do 1. Vamos ler a palavra do Senhor. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um varão, chamado Zaqueu. E era este o chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus. E não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu em uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu o gostoso. E vendo tudo isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse aos pobres, levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado, ou 4 vezes mais. E disse-lhe Jesus, aí é onde entra a graça salvadora. Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Aleluia e glória a Deus. Pai, muito obrigado por essa oportunidade, como eu já falei aqui, que o Senhor coloque essa palavra no meu coração e que eu possa verdadeiramente, ó Deus, viver isso. É no nome de Jesus que eu te agradeço. Amém. Irmãos, é uma passagem conhecida de um homem de pequena estatura, todos já sabem que é Zaqueu, né? É um homem que vivia ali em Jericó e ouvira dizer que Jesus ia passar por ali. Logo, Zaqueu se depara com um conflito dentro de si. Eu preciso ver esse homem, eu preciso ver quem é Jesus. A Bíblia nos mostra aqui no versículo 1, né? Que ele queria ver quem era Jesus. E ele tinha uma posição de destaque, né, naquela cidade de Jericó. Zaqueu, ele não foi escolhido ali no povo judeu, porque ele era um judeu. Ele não foi escolhido por causa da sua beleza, por causa da sua formosura, né, por causa da sua estatura, porque ele era um homem pequeno. Mas Zaqueu foi escolhido porque ele tinha, sim, perdão, irmãos, ele tinha, sim, algo que interessava aos romanos ali, que era a inteligência, que era a sabedoria, e ele tinha uma postura de liderança. Nós podemos ver que eles escolheram Zaqueu não pelo que ele era como judeu, mas como ele era, com que ele conquistou, né, para estar naquela posição de maioral. Mas Zaqueu, com a sua pequena postura diante dos judeus, ele se mostrava maior entre eles. E quando os judeus olhavam para Zaqueu, um homem que era também semelhante a ele, né, judeu, e foi escolhido pelos romanos, aquele povo começa a odiar aquele homem. E por que o povo odiava Zaqueu? Porque ele passa agora a ser um homem de importância naquela cidade, né? Um homem que tinha bens, era rico,
tinha o coração voltado para aquilo, né? Ele era o maioral, porque ele era o chefe dos publicanos. Se os judeus tinham raiva dos publicanos, imagine Zaqueu, que era chefe de todos eles. Então, Zaqueu não poderia sair ali nas ruas, que Zaqueu era afrontado, né? Zaqueu era conhecido por um ladrão, porque ele cobrava impostos, né, desleal àquele povo. O jugo era pesado para os judeus. Então, os judeus eles tinham raiva daquele pequeno homem. E na sua condição financeira, Zaqueu ele se colocava acima de todos ali, porque ele era muito rico. Mas todas essas conquistas de Zaqueu não lhe trouxe o melhor da sua vida, que era a paz. Zaqueu era como qualquer outro judeu, mas quando ele ganhou a nomenclatura de chefe dos publicanos, ele perdeu a essência de Deus em sua vida. Porque o nome Zaqueu significa no hebraico o justo. Totalmente diferente do que o nome dele diz, justo. Significava justo. E ele passou a ser Zaqueu, o injusto. Ele era mais odiado do que qualquer um outro ali, porque ele era chefe. E muitas vezes, irmãos, nós nos deparamos, nos dias atuais mesmo, nos dias de hoje, pessoas justas, simples, né? Pessoas educadas, pessoas que eram sensíveis, eram sensíveis às dificuldades dos outros, mas quando tem a sua vida transformada, mudada para melhor, se transformam de uma tal forma que se esquecem de quem são e de onde vieram. Eles se esquecem de como eles eram e também esquecem de quem o abençoou. Porque se nós temos algo nessa vida, não é porque nós somos bonitos, nós somos fortes, somos de alta estatura ou média estatura. Nós buscamos, é verdadeiramente isso. Nós buscamos, e tudo aquilo que nós buscamos, nós conquistamos. Mas se não tiver a mão de Deus, a mão divina sobre as nossas vidas, nada disso nós conseguimos. Porque é Deus que direciona os nossos caminhos. Mas quando Deus nos dá a oportunidade de estarmos acima, de melhorarmos de vida, de estarmos numa condição social melhor, muitas vezes nós passamos a ser diferente e esquecemos de quem estava conosco lá no comecinho, de onde nós viemos e quem nos abençoou para que nós estivéssemos nas condições que nós estamos. Isso é sério, porque quando nós voltamos às nossas vidas, nós voltamos às nossas... Nós buscamos com todas as nossas forças o que conquistamos, mas com isso nós deixamos entrar a soberba, a prepotência e a arrogância. Lá na frente isso tem um prejuízo, porque o mesmo Deus que nos dá é o mesmo Deus que nos tira, que permite que isso passe sobre as nossas vidas, nós voltemos para o comecinho. Voltemos para aquele pequeno começo, onde nós éramos felizes e não sabíamos. Que as riquezas desse mundo não é tudo. Nós precisamos, sim, das coisas desse mundo para que nele nós possamos passar com folga, mas não para nos ensoberbecer. E muitas vezes nós esquecemos daqueles dias pequenos. Nós esquecemos daquelas coisas pequenas. E isso me lembra do profeta Zacarias, no capítulo 4, versículo 10. Ele diz assim que não despreze os pequenos começos. Ou algumas versões dizem, não despreze os dias pequenos, porque nós um dia poderemos voltar para lá. E nós pegamos um provérbio muito popular e aplicamos para nossas vidas. Nós crentes mesmo, nós aplicamos nas nossas vidas, que diz que tudo que Deus faz é grande, porque Ele é grande. Mas não é assim, não. Não é desse jeito, não. Sabe por quê? Porque Deus faz as coisas grandes, as obras grandes, mas Ele começa pelo pequeno. Ele começa pelas coisas pequenas.
Lembra lá no Jardim do Éden, quando começou, as plantas já começaram grandes? Não. As plantas começaram pequenas, para depois virar um jardim florido, ao qual Adão foi determinado para ficar ali. Deus fez Adão para ficar ali. Mas começou do pequeno, começou no barro. E muitas vezes nós esquecemos que nós somos barro. Nós esquecemos que nós fomos pequenos e começamos a olhar com a grandeza, a soberba para aqueles que ficaram lá embaixo. Eu costumo dizer, irmãos, que nós vivemos em uma escada. Nós vivemos em uma escada. A cada dia nós temos que pular um degrau. E junto dessa escada vem pessoas, vem amigos, vem esposa, em primeiro lugar, filhos, amigos, irmãos. E nós estamos ali naquele mesmo patamar. Mas Deus nos abençoa que a gente suba um, dois, três degraus. E quando nós subimos um pouco do degrau, muitas vezes eu posso dizer isso, esses degraus, com os concursos que nós fazemos, muita gente faz e sobe um degrau e olha lá para baixo e vê aquele que estava com ele, começa a soberba e a diminuir aquele que não conseguiu. A soberba e a prepotência, ela derruba o homem. A Bíblia nos fala que os humilhados são exaltados e os exaltados Deus o humilha. E essa escada, nós temos que ter muito cuidado com ela. Esses degraus, os degraus da vida, que Deus nos deu para subir, que Deus nos deu para percorrer. Se Deus nos deu a oportunidade de subir, subamos. Subamos com consciência, subamos com humildade, para que lá na frente nós não tenhamos que ver Deus nos fazer descer degrau por degrau. E quando nós chegarmos àquele irmãozinho que estava lá conosco, que nós o humilhamos, nós agora vamos ver ele subindo e Deus fazendo com que nós desçamos. Isso é sério. Isso é sério. Nós não podemos deixar a arrogância, a prepotência, as coisas desse mundo nos levar para algo que lá na frente nos trará prejuízo. Porque o profeta, ele nos diz isso, Zacarias, cuidado, lembre dos dias pequenos, porque Deus vai continuar fazendo com você pequeno, continuar fazendo com você grande, ou Deus pode levantar outro e não fazer com você. Isso é sério, nós temos que voltarmos a pensar de quem nós éramos, quem nós somos e quem nós seremos lá na frente. E não desprezar as coisas pequenas desse mundo. E isso me faz lembrar, irmãos, que Deus não começa um reinado com o rei. Nós podemos perceber que os reinos, eles começam com os pequenos, que ganharam as terras, que foram crescendo. Davi. Olha para a vida de Davi. Davi era um menino, estava ali jogado, ninguém lembrava de Davi, pequena estatura. E Davi um dia cresceu. Deus entregou a Davi um reinado. Davi não já foi logo rei. Davi foi aquele da malhada da areia. Assim é com as nossas vidas. Deus pega aquele pequeno que está jogado lá no lamaçal do pecado, restaura, coloca vestes limpas, entrega sapatos, e aí coloca entre príncipes e reis. Deus não faz diferente. Deus não pega o rei, transforma em príncipe e depois joga na lama. Deus não faz isso. Não é a vontade de Deus fazer isso. Deus é um Deus de transformação. É tanto que aconteceu isso com Zaqueu. Zaqueu, ele, com certeza, Zaqueu não era um publicano. Zaqueu era um judeu que conseguiu conquistar a sua postura ali entre os judeus, mas lá na frente ele se ensoberbeceu e começou a tirar do povo judeu de uma forma brusca, né? Ao qual o povo sentia e não gostava da sua presença naquela cidade.
Nós não podemos nos exaltar, não, irmãos, diante de tudo aquilo que Deus nos dá, porque Deus exalta os abatidos e nos coloca em condições de humilhado. Jesus diz lá em Lucas 22, 25 a 27. Olha o que Jesus nos diz. Os reis dos gentios dominam sobre eles. Os que têm autoridade sobre eles são chamados de benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governar como quem serve, e quem governar como quem serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é aquele que está à mesa? Olha o que é que Jesus diz. Eu, porém, entre vós sou aquele que serve. Se Jesus é o que serve, por que que nós não podemos nos colocar na condição de servos? Nós queremos, muitas vezes, nos colocar na condição de ricos, né? Na condição de reis. Entramos em faculdades, ganhamos na igreja cargos, e quando nós ganhamos esses cargos, ou nós entramos em um emprego que nos leva a um patamar a mais, nós olhamos com indiferença, nós queremos ser o tal. Agora, de servidor, passamos a ser rei. O próprio Jesus se fez servo, se humilhando. Quando Jesus morre naquela cruz, que era nossa, ele morreu como servo, se doando pela minha e pela sua vida. Então, por que nós nos exaltamos e nos esquecemos de onde nós saímos? Isso é sério, nós não podemos esquecer quem nós somos, quem nós éramos. Se nós temos a graça salvadora, ainda é porque somos pecadores. A Bíblia nos diz que Deus olhou para a terra e não viu um sequer justo. Mas muitas vezes nós queremos olhar para o irmão e tirar o cisco dos seus olhos, tendo nós uma trave nos nossos. Nós temos que olhar para dentro de nós mesmos, né? E ver que nós somos pequenos diante de tudo que nós temos. Podemos ser ricos, podemos estar numa estatura lá acima dos outros, mas nós somos pobres, irmãos. Se nós não tivermos a graça salvadora de Cristo, nós somos miseráveis. Cristo é quem nos leva a um patamar maior para chegar aos céus. Eu costumo dizer que a vida ela não tem sentido quando nós temos tudo e não temos paz. Porque do que adianta eu ter dinheiro, ter um bom carro, ter um cargo, mas se eu não tenho paz? Olha o que aconteceu na vida de Zaqueu. Zaqueu tinha tudo. Zaqueu, ele tinha a melhor postura ali entre os judeus, tinha dinheiro, era rico, mas lhe faltava uma coisa, paz, porque Zaqueu não poderia sair na rua, que era destratado. Mas Zaqueu teve algo interessante em Zaqueu, porque ele notou, antes de ter uma derrota definitiva, ele sentiu que ele tinha que melhorar. E Zaqueu olha para ele e diz, eu quero ver esse homem que vai passar por aqui. Ele queria ver quem era Jesus. Será que nós temos olhado diante da nossa arrogância e prepotência quando temos algo que isso nos sobe a cabeça? Nós temos olhado para dentro de nós e temos determinado que nós precisamos de Jesus para que nós aceitamos eles em nossa casa, para que haja mudança. Muitas vezes nós estamos assim. Nós cantamos aquela música de Regis Danelis, né? Danelis ou Daneves, eu não sei. Ele diz assim, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura e sara todas as feridas. Será que nós estamos dando esse espaço? Será que nós descemos da figueira brava para escutar a voz de Jesus e dizer assim, vem Jesus, pousa na minha casa? Se o Senhor está aqui querendo entrar, é porque tem algo para ser consertado na minha vida, tem algo para ser consertado na minha casa, tem algo para ser consertado no meu viver. Muitas vezes nós queremos que Jesus entre na nossa casa, uma casa suja, uma casa desorganizada, uma casa que dá até medo de entrar com tanta soberba, arrogância, prepotência.
o eu acima de tudo, mas nós queremos Jesus ali. Será se Jesus entra nesse lugar? É preciso que nós, primeiro, olhemos para dentro de nós e aí queiramos aceitar a mudança, porque só há mudança para aquele que quer. Zaqueu quis, mas a estatura de Zaqueu impedia Zaqueu de ver Jesus. Quando Zaqueu diz que quer ver a Jesus e ele corre para ver, como diz aqui no versículo 4, e correndo adiante subiu uma figueira brava para ver porque ele havia de passar ali. Zaqueu tomou uma atitude. Zaqueu olha para ele e diz: eu não consigo ficar mais assim. Isso não condiz mais comigo. O meu interior, o meu ser está gritando por uma limpeza. E ele chega naquela figueira, sobe. Zaqueu não sabia que Jesus ia parar embaixo da figueira. Mas Jesus sabia que Zaqueu estava ali. Porque a passagem de Jesus por Jericó não era uma mera coincidência. Jesus estava indo para Jerusalém para ser crucificado. Mas ele também sabia que ali tinha um homem publicano, cobrador de impostos, que queria ter sua vida transformada. E como é que Jesus ia ver aquele homem pequeno no meio da multidão? Aquela figueira não estava ali por acaso. Aquela figueira ali foi uma ferramenta, um elemento de Deus para a transformação da vida de Zaqueu. Porque se aquela árvore não estivesse ali, Zaqueu não teria subido. E Jesus não teria olhado para ele. E a Bíblia nos fala que Jesus, no versículo 5, Jesus chegou àquele lugar e olhando para cima, o viu. Olha, quando Jesus olha para as nossas vidas, Jesus não nos olha com um olhar de desprezo, ou de tristeza, ou de pena. Não. Jesus olha com um olhar subliminar. Ele olha com um olhar celestial, com um olhar de amor, com um olhar de misericórdia. Ele olha para Zaqueu e diz: Zaqueu, desce. Mas tem uma coisa, Zaqueu. Você tem que descer depressa, porque eu tenho pressa para consertar a tua vida. Jesus, ele tem pressa para consertar as nossas vidas. Eu sei que aqui nós temos homens de Deus, mulheres de Deus, que vivem a palavra verdadeiramente, mas que ainda está em cima de uma figueira, precisando que seja consertada alguma coisa, precisando que no seu lar seja consertada alguma coisa, e é necessário que Jesus entre nessa Jericó, que é a tua casa, que é o teu ser. Jesus quer trazer limpeza, Jesus quer trazer algo novo para a tua vida, mas é preciso que desça da figueira. E Jesus nos convida para descer dessa figueira e olhar para ele, ouvir a ele, e assim haver transformação. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, nós podemos ver que houve ali um diálogo muito bom, proveitoso, um diálogo que trouxe reflexão para a vida de Zaqueu. Porque quando Zaqueu entra, conversa com Jesus, ele vai lá e fala algo interessante. No versículo 8, Zaqueu diz assim, ó, e levantando Zaqueu disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se tenho alguma coisa defraudado de alguém, restituirei 4 vezes mais. Ou seja, quando Jesus entra em algum lugar, em alguma vida, em algum ser humano, é para haver transformação. Quando Jesus entra, a gente não é mais o mesmo. Há reflexão de vida, há transformação de vida. Porque Jesus transformou a vida de Zaqueu. Zaqueu era um publicano. Zaqueu tinha a essência de Cristo. Ele era judeu. Jesus veio para os judeus. Mas quando Zaqueu percebe que tem algo errado com ele, ele busca quem pode trazer a solução. Jesus tem a solução para a sua vida. Pode não ser o problema de Zaqueu, pode não ser o problema de Zaqueu, mas Jesus sabe do problema que você está passando e ele tem conserto para isso.
talvez seja a arrogância dentro do seu lar, talvez seja a altivez com os filhos, com os amigos, e muitas vezes você quer se libertar disso e não consegue, mas tem uma solução para isso. Jesus está passando por Jericó, Jesus está passando por perto de você. Agora, queira deixar Jesus entrar na tua casa para ter transformação. Zaqueu teve essa transformação. Zaqueu teve uma transformação tal que ele diz, olha, essa riqueza não serve mais para mim. Eu quero dar metade dela. Ou seja, o coração de Zaqueu saiu da riqueza, saiu do que ele conquistou e colocou agora em quem? Em Cristo Jesus. Agora ele quer a salvação eterna. E ele ainda diz mais, ele tinha tanta consciência de que ele era fraudador, que ele diz assim, e se tenho fraudado alguém, vou devolver 4 vezes mais. Quem é o ser humano que tem o seu coração no dinheiro, que sabe que deve a alguém, ou sabe que enganou alguém, e vai chegar para aquele alguém e vai dizer, olha, eu errei com você, eu lhe fraudei, mas eu quero lhe devolver agora 4 vezes mais. Nunca, irmãos. Nunca que um fraudador vai fazer isso. Aonde é que um estelionatário vai fazer isso? A não ser que haja transformação de Cristo Jesus para chegar na vida dele e dizer assim, ó, chega dessa vida e agora eu quero ser um servo do Senhor, porque ele é quem vai trazer a transformação e ele é quem vai me direcionar a partir de agora. E dessa mesma forma, não como um fraudador, mas como um homem que tem algo para ser consertado, com arrogância, com altivez, porque achamos que somos mais, porque temos a intelectualidade. Eu sou intelectual. Muitas vezes nós classificamos as pessoas. Por que que fulano é assim, com assim, eles se dão bem? Porque eles são eles são do mesmo convívio. Um não é instruído, o outro não é instruído, mas não dá certo uma pessoa instruída com uma que não é instruída. Não, tem que ser 2 instruídas, isso é errado. A instrução, ela vem para todos. Uns absorvem mais, outros têm mais dificuldade. Mas não é porque eu tenho a facilidade de absorver que eu tenho que ser maior do que aquele que não absorve. Eu não tenho que mostrar que eu sei, que eu entendo e que eu posso falar. E você tem que olhar para mim e buscar, porque o conhecimento é tudo. Sim, conhecimento é tudo. Mas quando nós temos esse conhecimento voltado a ensinar e não a menosprezar, a não a diminuir, a não colocar o outro se sentindo menor ou menos intelectual, todo mundo é capaz, desde que busque com sabedoria. E aquele que tem intelectualidade, tenha, mas tenha com sabedoria. Deixe-se ser usado, ser uma ferramenta de Cristo para ensinar de uma forma sutil, não mostrando que sabe, não mostrando que tem que ser maior do que o outro. Essa arrogância, essa prepotência nos leva a lugares baixos e não altos. Porque foi assim com Zaqueu. Zaqueu, quando percebeu, buscou a Jesus e Jesus diz assim, agora sim. Olha o que é que Jesus diz quando Zaqueu diz tudo isso. Senhor, se tenho defraudado alguém, restituirei 4 vezes mais. Aí a graça entra com toda a força e abre o verbo e diz, hoje veio salvação a esta casa, pois também este filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Zaqueu se encontrou novamente com Cristo, se encontrou novamente com Deus. Nós temos que nos encontrar verdadeiramente com Deus. Esquecer tudo que nos leva ao egoísmo e nos colocar na dispensação de Deus, para que Ele nos use de uma forma especial. Porque nós temos que ter, sim, as coisas desse mundo. Mas Mateus é um versículo, irmãos, que é repetidamente falado e todos podem dizer assim, mas eu já conheço esse versículo. Certamente você conhece, mas você vive esse versículo? Nós vivemos esse versículo, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça? Ou nós temos buscado primeiro o reino dessa terra e a justiça de Deus nós temos deixado para depois? O reino de Deus tem pressa para nos levar para lá. Há algo preparado maravilhosamente para lá. Não é essas coisas dessa terra, desse mundo que vai
nos prender aqui, não. Deixamos as coisas desse mundo neste mundo. Olhamos agora para o terreno eterno, aonde nós vamos andar em ruas de ouro. E o próprio Cristo será o nosso vizinho, todos os dias falando com ele, contemplando a face dele e dizendo: não terei mais dor, não teremos mais violência, porque aqui é paz. O príncipe da paz agora vai viver conosco. Nós viveremos com ele. Jesus quer nos levar, irmãos. Jesus quer nos levar para aquela terra santa. Será que nós não podemos entender isso? Muitas vezes nós temos tudo e buscamos mais e mais e mais e nos esquecemos que tem algo precioso preparado para as nossas vidas, que é o reino celestial. E Jesus bate muito nas nossas portas, nos nossos corações, dizendo: deixa eu entrar, filho. Eu já passei por Jericó. Você não quis descer da figueira, mas agora é esse que eu bato na tua porta. Abre que eu entro. Irmãos, para finalizar, que nós possamos verdadeiramente não nos colocar na dispensação desse mundo, mas nos colocar na dispensação do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que vai com certeza nos levar, nos guiar para um lugar seguro. E nós vamos ter tudo lá em cima, tudo, tudo. E principalmente a paz, que é o próprio Jesus. Deus nos abençoe, que Deus possa ter falado com você, porque eu creio que Deus falou comigo, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.